Começar então na página 24, falando sobre o período neolítico, ou seja, neo de novo, lítico de pedra, nova pedra. Vamos tentar perceber o período neolítico como um período de transição, ou seja, passagem de um tipo de organização para outro tipo de organização, ou seja, perceba que no período anterior, o Paleolítico, que tem uma tradução que significa pedra antiga, os homens viviam exclusivamente da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, e portanto eram nômades, ou seja, eles viviam se mudando de um local para o outro em busca de alimento. Além disso, lá no período Paleolítico, os homens utilizavam ferramentas rudimentares, feitas com pedra lascada ou pedaços de madeira lascada. Passaram-se centenas de anos e os homens foram aprendendo a fabricar outras ferramentas, não mais com pedra lascada, mas agora com pedra polida, como se você pegasse uma pedra e raspasse uma contra a outra, alisando ela, transformando ela, por exemplo, em um martelo ou em um machado, um instrumento de pedra, mas que não é uma pedra bruta, é uma pedra trabalhada, moldada, amolada. Ou seja, esse período neolítico é caracterizado pelo uso de ferramentas mais elaboradas. Mas não só isso, também pelo desenvolvimento da agricultura. Além de aprender a fazer essas ferramentas, o homem também aprendeu a plantar alimentos e criar animais. E isso representa uma grande transformação no estilo de vida, pois nesse período neolítico, que significa novo, o homem não precisava mais ser nômade, ou seja, ficar mudando de um local para o outro. Ele poderia se fixar próximos de rios e utilizar essa água do rio para plantar alimentos e cuidar de animais, e assim utilizando a carne e os alimentos da sua agricultura para sobreviver. Então, o ser humano desse período deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Vamos ver isso aqui na leitura do texto. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse novo período, o homem passa a ser sedentário, ou seja, ele se fixa em um local. Isso não significa que ele deixou de caçar, de pescar ou de coletar frutos e raízes, mas ele passa a fazer isso apenas próximo ali do seu vilarejo, próximo do local onde ele vive. E esse local onde as tribos do período neolítico escolheram para viver, geralmente é próximo de rios, pois essas águas vão ajudar na criação dos animais e no cultivo das plantações de agricultura. Vamos ler mais um trecho. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Se você observar com um pouco mais de atenção, vai perceber que a vida se modificou graças à descoberta dessa agricultura e criação de animais, e que o rio era uma figura da paisagem muito importante, pois estava associado a encontrar alimentos. Vamos ver aqui esta passagem. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitava a caça. Então imagine que você está caçando e está procurando um local que tem animais. Animais têm sede, animais bebem água. Os animais vão procurar o quê? Um rio. Ao chegar no rio e beber essa água, os animais ficam expostos aos caçadores, que vão lá e
caçam esses animais e utilizam essa carne. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Vamos estudar então agora este mapa, que traz um pouco sobre essa informação das áreas que foram habitadas próximas de rios. Aqui nós temos toda essa faixa cor-de-rosa ou salmão aqui, que é chamada de crescente fértil. Toda essa faixa aqui foi habitada por esses povos. E vocês vão perceber que ela geralmente está próxima aqui de um rio. Perceba, aqui nós temos um rio, que é o Rio Nilo. Aqui temos alguns lagos, né? Regiões com água. Temos outro rio aqui, passando por essa região. Temos mais um rio aqui, Rio Eufrates, que é bem grande, bem extenso, vocês perceberem. Temos aqui outro rio, que é o Rio Tigre. São todos rios importantes que ajudam a contar a história, explicar a história, pois os homens iam se fixar próximo desses rios, porque ali tinha água, ali tinha peixes, e ali os animais iam beber água e se alimentar, e portanto era um bom local de caça. Além disso, as águas desses rios, no período da cheia, transbordavam e deixavam o solo fértil, e assim o homem poderia cultivar o seu alimento. Perceba que aqui temos o crescente fértil, né? E aqui nós temos ele localizado no mapa, no globo terrestre. Está nessa região aqui, ó. Observe no seu livro também. Temos aqui também as orientações, norte, sul, leste, oeste. E temos também a fonte de onde foi tirado este livro. Este livro foi tirado aqui da Vidal-Naquette Pierre Bertin. É um atlas histórico. Vamos ler a descrição. Local chamado de crescente fértil pela fertilidade do solo e também porque forma uma imagem que lembra uma lua crescente. Olha que interessante. E aí, parece uma lua crescente? Eu acho que parece.